No século XII, em pleno Vale do Tâmega, começa a surgir um aglomerado urbano. Esse aglomerado, às portas do Marão, viria a chamar-se Ante-Maranos, isto é, antes do Marão, que a evolução natural da língua evoluiu para Amarante. As origens de Amarante devem-se essencialmente a dois fatores, um de ordem natural e outro de ordem humana. A fertilidade e irrigação dos solos do Vale do Tâmega, propícia à agricultura, favorecem a cultura dos cereais e das forragens, nas inúmeras várzeas e lameiros, e a vinha e o pastoreio nas suas encostas. O fator da origem humana encontra a sua gênese na herança do velho Império Romano, colapsado na Espanha em 410 d.C. Mais concretamente, as duas vias de comunicação que aqui encontram o seu ponto de cruzamento. Uma dessas vias era proveniente da região de Lamego-Régua, que depois de passar por Mesanfrio chegava a Amarante, passava por Felgueiras e prosseguia para Guimarães-Braga. Outra provinha do litoral norte e chegava a Amarante por Vilamiã, antigas terras de Santa Cruz de Ribatâmega, e aqui se cruzava com a de Lamego. Subia à Serra do Marão e daí se dirigia para Panóias, Vila Real, continuando depois o percurso até Chaves. Tirando proveito destas características, na Idade Média, neste vale, se instalam algumas famílias de infanções, como por exemplo os Sousões. Do ponto de vista documental, Amarante é pela primeira vez referida num testamento de Bona Gonçalves, lavrado no ano de 1113, atualmente desaparecido, mas que outrora se encontrava no mosteiro de Alpendurada, no Marco de Canaveses. Neste testamento é referida uma igreja dedicada a Santa Maria de Amarante e umas propriedades agrícolas. Apesar de não existir um povoamento compacto em Amarante, já existia pelo menos uma igreja dedicada a Santa Maria num lugar chamado Amarante. Somente no ano 1192 se volta a encontrar uma nova referência a Amarante, também num documento proveniente do Mosteiro de Alpendurada. Neste documento, relativo à doação da albergaria de Amarante, juntamente com a sua igreja e padroado, feita pelos filhos de Gonçalo Mendes de Sousa, a Dona Toda Soares, que a havia dotado com um casal e um mouro, para estar ao serviço de peregrinos de Santiago de Compostela e outros viajantes que necessitassem de abrigo ou pernoite. Claro que uma albergaria com uma igreja anexa, por si só, não justificam a presença de um aglomerado urbano. Antes, pelo contrário, comprovam sim a existência de um local pouco povoado ou mesmo despovoado, embora frequentado por viajantes, peregrinos e mercadores. Com base nas inquirições de D. Afonso II, realizadas no ano 1220, sabe-se que existem duas paróquias em Amarante, uma chamada de Santa Maria Maior e outra de São Veríssimo, que na altura pertenciam ao julgado da Vila de Basto. As testemunhas destas inquirições, Pedro Gonçalves, que era juiz de Santa Maria de Amarante, e Pedro Pires, capelão de São Veríssimo, afirmam categoricamente que o rei não possui nenhum reguengo nas terras de Amarante e que a Ordem do Hospital recebe 87 morabitinos de Santa Maria e é detentor de metade da igreja de São Veríssimo, possuindo ainda uma quinta e 8 casais. Dizem também que a igreja de São Veríssimo tem searas e o mosteiro de Vila Cova um casal. Se em 1192 existem dúvidas em relação a um povoamento, em 1220 esse povoamento é uma realidade.
Numa inquirição de Dom Afonso IV, realizada à ordem do hospital, um dos inquiridos diz que o desenvolvimento urbano de Amarante começou com uma política de povoamento levada a cabo por Dom Vasco Fernandes Soverosa, casado com Dona Teresa Gonçalves de Sousa. Como os viajantes, peregrinos e comerciantes se queixavam que quando passavam nos seus domínios eram assaltados ou ficavam com a vida em perigo por salteadores que os esperavam junto aos caminhos, Dom Vasco fomenta o povoamento de Amarante, responsabilizando-se pela proteção e segurança dos seus moradores, recebendo deles um morabitino por cada casa. Desta forma, incentivando o povoamento de Amarante, garantia maior segurança a todos os viajantes que por aqui passavam, pois os caminhos até aqui quase desertos e despovoados passam a ser mais frequentados. Esta medida será com certeza contemporânea do fenómeno migracional das populações provenientes das terras densamente povoadas do Entre Douro e Minho, que se registra ao longo da segunda metade do século XII.